Oi, gente, bom dia, bom domingo para vocês. Hoje eu vou fazer uma receita que eu acho muito gostosa, só que é bem complicada para fazer. Não porque é difícil, mas porque é trabalhosa. Eu acho muito trabalhosa. Vou passar para vocês somente o passo a passo em pedaços pequenos, né? Isso mais para quem não sabe fazer, né? Porque eu creio que as donas de casa já que estão acostumadas, elas já sabem de cor e salteado. Mas sempre tem gente que não sabe, né? E que me segue, que é inscrito, ou que está passando por aqui, de repente. Então, a gente vai fazer juntos. Espero que consiga explicar, porém não vai ficar, né, como eu disse, com muitos detalhes, porque senão é um vídeo bem comprido, tá bom? Vamos lá. O que a gente precisa primeiro? Quando a gente vai escolher a berinjela, a gente tem que ver, é o que eu aprendi, né? A berinjela tem que estar leve, berinjela pesada não é boa, ela tem que estar leve. Olhar direitinho a berinjela, cada cantinho, porque elas têm uns pequenos furinhos, tão às vezes imperceptíveis, que aqueles furinhos têm as lagartinhas. A maioria das vezes, quando compra berinjela, abre e tem lagarta lá dentro. Então, a gente procura ver, né? Aperta para ver se ela tá firme, porém leve. E também, assim, brilhante, né? Bonita, não muito nem murcha, porque a murcha também já tá ruim. Então, esse é o primeiro. Depois nós vamos pegar, descascar, se quiser sem casca. Por que eu digo isso? É óbvio, né? Lógico que é para descascar, porque não quer com casca. Mas eu tô dizendo isso porque tem gente que não gosta de casca, mas a casca pode ser comida. Eu tiro somente os cantos, um canto e outro da casca, para quando eu fatiar, não ficar aquela casca muito grossa. Então, opa, bati uma panela ali. Então, ela fica assim, né, com a casca. Mas quando é a parte do começo, se a gente não tirar um pouquinho a casca, fica grossa. Então, é por isso que eu tiro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu já deixei a minha de molho. Eu preferi pegar uma berinjela que eu não usei para mostrar o que eu tô tentando explicar. Como nós vamos cortar ela assim, de comprido, então essa primeira fatia fica com essa casca toda. Então é ruim e também não pega a milanesa. Então a gente descasca só essa parte daqui e do outro lado a parte daqui, né? Para depois fatiá-las todinhas. Coloca numa bacia grande com água, uma boa quantidade de sal, não demais, mas um pouco a mais do que você colocaria se fosse só para temperá-la. Porque tem água, tem sal, a água, né? Então tem que ter um pouco a mais de sal. Para quê? Para tirar um pouco do amargor. Às vezes existem umas berinjelas que são um pouquinho mais amargas que outras, mas isso aqui acaba tirando um pouco do amargor e acidez. Depois disso aqui, vou escorrer, de preferência deixá-las assim na cestinha de escorrer para poder ficar melhor, né? Escorrer melhor do que assim. E depois a gente vai enxugar com pano de prato. Eu não tô passando quantidade, aí vai a gosto. Eu, no caso aqui, vou fazer 2 berinjelas grandes. Então, você vê que a gente escorreu. Depois que escorreu, põe um pano de prato, né? Limpo. E a gente seca para tirar o excesso da água. Depois delas secas, nós vamos passar nas misturas. Aqui é uma mistura de água com um pouquinho de sal. Esse branquinho aqui, gente, que vocês estão vendo na água, não é sal não, tá? É que eu já tinha feito uma. Agora eu passo aqui apertando, passo na farinha de trigo. Se vocês quiserem usar farinha de arroz também pode. Sempre apertando para poder secar a água. Tiro o excesso. Opa, perdão. Volto na água com cuidado, escorro e depois ponho na mistura. Essa mistura é farinha de rosca
com farinha de milho flocada, na mesma quantidade. Não precisa temperar. Esse meu aqui tem um pouquinho de tempero, por causa que a minha farinha já estava temperada, mas não precisa. É porque eu uso para fazer milanesa. Então, a milanesa eu tempero mais as farinhas, né? Aqui, como vai ter ainda molho, queijo, não precisa. Tá aqui. Aí, a gente vai colocando as fatias. Vamos fazer com todas elas. E depois disso, a fritura. Grande, olha, vocês colocam papel manteiga entre uma camada e outra para não grudar a milanesa, né? Assim, enquanto você vai fazendo as outras. Se não tiver papel, manteiga, pode ser um guardanapinho. A etapa seguinte é a gente fritar, né? E, ó, bastante óleo para imergir. Deixa eu desligar esse exaustor aqui que tá muito barulho. Nós vamos fritar no fogo médio para não queimar rápido, né? Por causa da farinha. Depois a gente põe para escorrer. Eu prefiro pôr assim para escorrer numa peneira. No caso, essa minha, isso aqui é uma peneira, parece uma panela, mas aí embaixo ela é furadinha, né? É um escorredor. E porque no papel, a gente põe no papel, ele fica todo cheio de óleo rapidinho e não escorre tão bem. Olha, tá ficando levemente dourado. Daqui a pouquinho já vou tirar. Então, a gente vai fritar todas elas e depois a gente vai montar. Então, vamos lá. Agora, a gente vai montar a primeira camada. A gente bota de molho de tomate. Pode ser comum, a bolonhesa. Eu prefiro molho que a gente prepara em casa. Mesmo sendo molho pronto, eu retempero ele, né? Ponho salsinha, orégano, um pedacinho de louro, né? Frito alho e cebola, como se ele não tivesse tempero. Forro a forma. Depois a gente vai colocar as camadas da berinjela. Colocando as camadinhas, o cabo está na frente. No caso aqui eu vou fazer de 3 camadinhas, vai dar. Colocando aqui direitinho uma camada de berinjela. E agora eu vou colocar de novo uma camada de molho. Essa segunda camada não precisa muito molho, é só um pouquinho. Agora eu vou colocar camadas de queijo mussarela, também a gosto. Não precisa exagerar, né? Porque vai ter 2 camadas, mas também não é a gosto, né, gente? Então, aqui depois de forrar, aí eu vou colocar outra camada de berinjela. Essa forma minha tem 35 por 22 e eu coloco 2 berinjelas grandes, então deu 2 camadas de berinjela. Molho, berinjela, queijo, berinjela. De novo, o restante agora do molho. E depois a última camada de berinjela, aliás, de mussarela. E caso vocês queiram, pode colocar queijo parmesão ou algum outro queijo também. Para quem gosta, também pode colocar presunto, né? Entre as camadas, vai de gosto. Eu até gosto, mas eu não tinha presunto e também não faço questão, não. Eu gosto mais com a mussarela. Tá aqui, gente. Agora é só levar pro forno para gratinar, dourar esse queijo e tá pronto, tá bom? Bom apetite! E ficou pronta.